Esse é o podcast Cidades Cor-de-Rosa, um programa que discute sobre a desigualdade social e espacial nas cidades. Eu sou César Barros e estarei conversando e desenhando com pessoas das mais diversas formações e atividades. Essa é a segunda parte e continua a conversa onde falamos sobre identidade, controle urbano e paisagem cultural. Nós tivemos uma ótica muito da cidade planejada e da cidade informal acontecendo, né, noutra esfera. Isso desde a Grécia Antiga, onde você tinha Atenas, na questão de quem morar na cidade, quem estaria fora da cidade, quais eram os pressupostos para estar dentro da cidade. Nós tivemos isso também na Idade Média, onde você tinha os burgos, né? E mais recentemente as cidades projetadas como Brasília, Chandigarh. Só que a gente percebe, principalmente na segunda metade do século passado, do século XX, que há uma ruptura nessa construção e a tentativa de misturar. Como é que você vê essa coisa da cidade ordenada, né? A cidade, vamos dizer assim, formal acontecendo aqui, e a cidade informal? Como é que você vê essas duas cidades, esses dois territórios? É muito interessante pensar dessa forma, eu acho. Isso traz muitos elementos para a gente pensar também o que a gente pode projetar como uma cidade interessante e uma cidade que trabalhe com a diversidade. Eu acho que um ponto importante seria a gente perceber que essa cidade formal, ela é formalizada, ela é normatizada por quem? Né? Quem normatiza essa cidade? Quem tem o poder de decidir, quem tem o poder de deliberar sobre esse espaço que é formalizado? Né? E sobre que condições esse poder e essa formalização acontece. Então a normatização, ela parece que acontece de forma muito ligada a certos interesses econômicos. Onde esses interesses econômicos, diríamos assim, aonde esses interesses econômicos não conseguem chegar, há o que a gente pode chamar de uma cidade informal, que muitas vezes fura esse bloqueio, vai lá para o meio do formalismo, né, a despeito da rejeição de todo projeto higienista, né, de limpeza da cidade, é sempre uma informalidade que consegue avançar. E o que é interessante de formalidade é, de certa maneira, a maneira como a gente vai plasticamente construindo a cidade. Se a gente pensar bem, a cidade ela deve ser pensada dessa forma muito mais, diríamos assim, anárquica, no sentido de não ter uma regra prévia absoluta que normatize tudo. Então a cidade informal é uma cidade que vai se construindo plasticamente de acordo com a história, com as condições que aquele terreno, aquele espaço urbano oferece. E é também uma cidade que é, por assim dizer, adaptada às condições. Então é interessante ver como essa informalidade ela pode sim servir de parâmetro, né? Uma espécie de arquitetura da favela, né? Ou arquitetura que leve em consideração outras formas de organização social. Há um modelo civilizatório muito forte nessa compreensão da cidade formal, e ao passo que esse modelo informal pode nos trazer benefícios para romper com certos paradigmas, com certas normatizações que historicamente foram construídas, insisto, a serviço de poucas pessoas. Talvez essa cidade informal tenha nos ensinar de como a gente deve trabalhar a cidade de uma maneira ainda mais ampla e democrática. A gente percebe, você que é filósofo, sabe muito bem disso, uma certa, vamos dizer assim, ruptura quando você vinha aqui desde Platão, com a ideia de república, de polis, passando por Aristóteles, entre outros, chegando na Idade Média, mas a gente entende que a cidade aqui foi construída com uma certa ideia de ordem. E, de um certo momento, até os dias de hoje, você já vê isso tentando ser rompido, desde Nietzsche, né, filósofo alemão, que discute muito essa coisa da desordem, do anarquismo, né, e uma revisão, de fato, do que é ordem, do que é caos, do que é desordem. Já você vê também Foucault, quando aborda essa questão da vigília, da punição, as cidades hoje que são vigiadas, até chegando mais recentemente com Deleuze, com Guattari, sei lá, que já fala um pouco dessa desordem que você falou um pouco. Filosoficamente, como é que você enxerga essa dicotomia entre a formalidade, essa busca da ordem e a realização da desordem, né? O ideal e o real? Interessante isso, né? É interessante notar que como se configura o ideal. Né? O ideal se constrói justamente com a ideia de que há algo perfeito, que há um modelo que está acabado, e que, consequentemente, pode se tomar no elemento da atemporalidade, ou seja, é como se houvesse um modelo que pudesse ser não só aplicado a qualquer lugar, mas em qualquer momento do tempo. Né? Então esse é um modelo ideal que é muito próprio da filosofia, de uma filosofia como ela se construiu historicamente, a partir da ideia de que existe um ideal, de que existe uma essência, que existe algo que é, por assim dizer, perfeito, ou algo que está
numa condição muito interessante, que pode ser aplicada a diversos outros lugares. E, do outro lado, você tem justamente aquela dimensão do humano, que é a dimensão da contingência, da variação, da história, das coisas que mudam. E a cidade, eu acho que ela é muito mais de mudança do que permanência, né? Isso é uma discussão importante que tem relação, inclusive, com a noção de patrimônio. O que é que a gente preserva, o que a gente não preserva. Cultura da paisagem. Cultura da paisagem, ou seja, a cidade ela é muito interessante, porque ela, de alguma forma, e o Recife, nesse ponto, é um exemplo também, ela consegue burlar, por assim dizer, certos sistemas idealizados, porque ela é a expressão dessa contingência humana, dessa variação que nós somos, né? Nós somos, sobretudo, travessia. Pois é, você falou nessa questão do patrimônio, ter se defendido muito recentemente a questão da paisagem cultural. E há uma certa divergência entre as pessoas que trabalham com os órgãos reguladores de fiscalização de patrimônio e os atores que exercem alguma atividade sobre esse mesmo patrimônio que está sendo discutido. Essa discussão ela fica um pouco sem fim, porque ao mesmo tempo que a gente percebe a importância da paisagem cultural, a forma que essa paisagem é defendida é ainda assunto de muita polêmica. Muita polêmica. Porque, como você colocou, que tipo de paisagem vai ser defendida? Que tipo de paisagem configura a cidade? Isso é muito difícil, porque dizer que existe uma paisagem que determina aquela cidade de maneira ahistórica, atemporal, é muito complicado. Vamos pensar, por exemplo, vamos pensar em Paris, né? A Torre Eiffel, que hoje é o símbolo da cidade, ela tem data de nascimento. Ela não esteve sempre em Paris. Então perceba, e aí houve uma discussão na época se deixava ou não a Torre Eiffel, que ela foi fruto de uma exposição universal, né? E ela estava lá como vários outros objetos estavam, né? E ela foi tomada como, diríamos assim, um patrimônio da cidade de Paris, hoje em dia um patrimônio que é mundialmente conhecido e que marca aquela cidade. No caso do Recife também a gente tem, talvez algo que marque muito a gente, que são as pontes, né? Os rios, né? Mas as pontes mudaram, né? Então a questão é perceber que há uma plasticidade que torna tudo aquilo momento. Decidir que momento a gente vai preservar ou não é algo que também você não acha também que a seleção do que vem a ser preservado ou não é ainda se dá de uma forma muito elitista? É absolutamente elitista, porque é feito em gabinete, né? Fechados, contando com a iluminação, e aqui é uma ironia, né? Das pessoas que estão ali no gabinete que vão decidir o que é ou não a cidade e que cidade deve ser ou não preservada. Isso só pode ser feito numa discussão amplamente pública. Isso tem que ser uma discussão que leve em consideração realmente a radicalidade das pessoas, no sentido de contemplar a maior parte dela, pelo menos. Porque eu acho que isso também tem uma relação muito mais de pertencimento do que de seleção, de eleição. Perfeito. Por exemplo, excelente. Se eu tenho uma edificação, um espaço que eu tenho um usufruto, que eu tenho uma história, que eu tenho, me remeta a lembranças de histórias contadas, mas que eu tenho uma relação de pertencimento com aquele espaço, aquele objeto construído, eu vou passar a defendê-lo com muito mais ênfase do que apenas defender porque ele está eleito ou selecionado por outros que deve ser mantido ou preservado. Exato. Se eu não me reconheço aquele espaço, eu jamais vou poder tomar aquele espaço como um patrimônio que deve existir independente de mim, ou seja, que deve existir como patrimônio a ser conservado. A minha vida perece, né? Aquele patrimônio, teoricamente, ele continua. Mas o desafio é entender que eu só vou ter esse tipo de posição se eu me reconhecer naquilo. Então é quando a cidade ela e a pessoa formam um só corpo, né? E é nesse momento que a gente vai ter, por assim dizer, algo a ser de fato conservado. Mas se não, a gente tem que pensar muito bem, porque essa conservação termina sendo um projeto feito para a elite, decidido pela elite. Érico, já que a gente está falando um pouco dessa questão de patrimônio, cultura, preservação, Deleuze, filósofo francês, falava muito essa questão da diferença entre identidade e diferença, porque ele acreditava que a identidade era feita muito mais por iguais do que por diferentes, que precisava aumentar essa diversidade. A cidade, essa divisão da cidade ordenada e da cidade espontânea, né, construída de maneira natural, de certa forma, ela sofre um pouco dessa coisa dos guetos, né, das pessoas que se juntam com outros atores parecidos, se vestem parecidos, frequentam espaços específicos. Isso também não contribui para nós termos uma cidade segregada, de certa forma? Sem dúvida. Acho que a segregação está em todas as marcas que podem existir na gente, né? Desde da roupa, da fala, do modo como se fala, do modo como se tem uma interlocução com outra pessoa. Então há diversas formas de marcar a segregação.
E eu acho que a cidade é uma delas, e essa segregação, como a gente estava dizendo, né, é espacial. Ora, o desafio, eu acho, é trabalhar com a noção, talvez, de perspectiva, né? O filósofo Nietzsche, filósofo alemão, trabalhava com a noção de que a gente não precisa trabalhar com identidades, mas com perspectivas distintas, que não precisam serem, elas não precisam ser, diríamos assim, escamoteadas, elas não precisam serem destruídas. Elas podem permanecer como perspectivas, ou seja, você tem pensar a cidade pela diferença, a partir da diferença, sem ter a pretensão de acabar com a diferença. Sim. Eu acho que a ideia não é acabar com a diferença que existe, né? Claro, diferença social a gente tem que diminuir, evidentemente. Mas a diferença de modos de ser, modos de existir, aquilo que a gente pode chamar de formas de vida, modos de se relacionar com o mundo e com a própria cidade, deve permanecer. O que a cidade tem que fazer, a cidade deve acolher essas diversas perspectivas, e isso se dá, eu acho, quando você tem espaços comuns em que essas perspectivas possam habitar e coabitarem juntas. E esses espaços comuns são espaços de cultura, espaços de lazer, então, transporte. Então, acho que esses espaços são espaços que devem fomentar essa cidade perspectivística e não a cidade identitária. Revisando e reformando à medida que vai se misturando, não é isso? E isso ela se faz nessa mistura. Você me deu uma ideia interessante. Você foi um dos nossos convidados que menos desenharam, o dia que mais tem pincel e canetas aqui ao nosso redor. Eu queria lhe provocar que você fosse colocando, vamos imaginar aqui, uma cidade ideal aqui, imaginada, onde a gente possa ter as diferenças vivendo de maneira harmônica, de maneira misturada de verdade. Toma duas cores e eu vou ficar com duas cores, certo? Certo. Vamos começar a preencher esse espaço aqui. Preencha com suas cores, eu preencho com as minhas. Certo? O cara mexe com as duas. Pode pintar na minha e eu pinto na sua. Certo? Qual foi a ideia que me surgiu na cabeça aqui agora? É que justamente para um pouquinho, se a gente vê que a mistura é pequena, você distingue exatamente as diferenças de maneira isolada. Os guetos, as apartações. Perfeito. Na hora que a gente aumentar essa mistura, talvez se dilua. Vamos experimentar aqui. Tem um filósofo francês também, acho que a gente está falando, filósofo francês, fora Nietzsche, Platão, mas que ele falava, Guattari, ele defendia a ideia onde ele coloca justamente que não se deve defender especificamente as identidades, como você bem colocou aí, que o Deleuze falava disso, né? Mas justamente, pode ir pintando, pinte sobre o meu. Era que a gente deveria entender como estágio de osmose das diferenças e da construção de outros momentos, ou seja, a discussão e a construção das identidades não iam ser a partir de diferenças, identificando grupos específicos, mas justamente, bora desenhar mais, vamos pintar, mas justamente misturando o máximo possível para que cada mistura gerasse outro tipo de nova pessoa, de novos atores. De novo cosmo, né? De novo cosmo, exatamente. Nova ordem, né? Porque a ideia de cosmo vem do grego, né? A ideia de ordem, né? Uhum. Cosmopolita, né? É uma cidade cosmopolita, é uma cidade que é uma ordem diversa, né? Então, talvez, no fundo, toda a cidade deveria ser cosmopolita, mas um cosmopolitismo que fosse sendo construído a partir do caos. A partir do caos, que fosse sendo construído a partir desses desejos que confluam, nós diríamos assim, para uma cidade da diversidade, né? Das perspectivas que se moldam e se alinham e ao mesmo tempo se desalinham de acordo com a história, de acordo com o tempo, né? Mas que elas possam se expressar. Eu acho que o desafio é esse, né? Então você vê aí, ó, brincando aqui de pintar, olha como você vê que ao você aumentar a diferença, a mistura da diferença, você tem uma cidade realmente misturada, onde as pessoas têm a possibilidade de estar se expressando nos mesmos lugares, nos mesmos espaços. Você pode estar gerando uma cidade onde a diferença de cores deixa de existir, onde você vê um fractalis, um caleidoscópio. Exato. E aí não tem mais cor predominante, não tem mais gueto, a cidade está misturada de fato e é uma cidade única. Eu acho que talvez, aqui brincando, a gente está construindo o que seria essa cidade ideal, que seria uma cidade construída na busca dessa coisa cosmopolita a partir do caos, das diferenças que estão postas. Exatamente. Érico, muito prazer ter aqui conosco, foi maravilhosa a nossa conversa e teremos outra oportunidade de estar junto novamente. Foi maravilhoso, adorei a conversa e o desenho, estou até achando que eu sei desenhar um pouquinho agora.
Desenha maravilhosamente bem. Valeu, Érico. Abração. Um abraço, gente.